Fala pessoal, e aí, bom dia. Então, depois de um vlog dividido em duas partes do Citroën C4 Cactus, chegamos no Peugeot 2008. Essa é uma versão considerada facelift, apesar de estar sendo divulgada como novo 2008. Ele tem algumas alterações, mas não segue ainda o visual padrão futuro da Peugeot, que é o visual do 3008. Na Europa, o 2008 já tem esse novo visual. Aqui, infelizmente, foram feitas algumas modificações para ficar um pouco com essa cara, mas principalmente na traseira. A gente perde aquela lanterna de fora a fora, com aquela identidade dos LEDs, que aqui eles tentam imitar isso um pouquinho, mas ainda não é a versão original. Bom, uma semana com o carro. Infelizmente, aqui a gente não tem o motor THP ainda. O THP chega aí no meados de setembro, outubro. Mas definitivamente, acho que a parte mais interessante desse teste é o seguinte: diferente do que a gente espera quando você testa um Volkswagen e depois você vai num Audi, você espera que o Audi seja um pouco melhor, um pouco mais esportivo, um pouco mais refinado nos detalhes. E aqui na Peugeot e Citroën você não tem muito essa divisão entre as duas marcas dentro do grupo PSA. Mas definitivamente o Peugeot está muito mais climatizado ou tropicalizado, como a gente dizia antigamente, com o solo lunar brasileiro. Esse carro, diferente daquela minha opinião de que o C4 Cactus tem uma separação entre a carroceria e as portas, elas não respondem no mesmo movimento. Então, quando você passa em buraco, as portas parecem que querem se ejetar do carro. Muito diferente disso, no Peugeot, a suspensão é extremamente macia, absorve muito bem os impactos. É um carro que tem quase a mesma quilometragem do C4 Cactus e ainda assim está muito mais silencioso. Apesar desse motor não me agradar muito, ele tem uma combinação de motor 1.6 com câmbio de 6 marchas, que melhorou muito depois que a Peugeot trocou o antigo câmbio de 4 marchas. Ele vai bem, pessoa que não tem muita expectativa de performance do carro vai achar bom, mas depois que você dirige o THP, ele tem uma resposta e uma compensação da falta de litragem com o motor turbo que te deixa numa condução muito mais agradável, principalmente o que eu disse da outra vez. Você pega a Vila Madalena, Perdizes, Freguesia do Ó, lugares com muito aclive e declive, o carro responde muito melhor sem ter que ficar puxando as marchas e trabalhando com o motor no giro alto. O turbo empurra o carro e você consegue ter muito mais resposta, muito mais rápido, de uma forma muito mais agradável. Ainda assim, esse carro me agrada muito mais. A forma de sentar, o volante bem pequeno, é até engraçado. Algumas pessoas, quando entram, falam que tem alguma coisa de errada, porque o volante é realmente muito pequeno. E para ser sincero, eu acho que faz todo sentido. Você não precisa mais dos volantes da década de 80, que os volantes eram enormes, até para ajudar um pouquinho, porque a direção ainda não era tão leve e tal. Então o volante maior aumentava o raio e você conseguia fazer a manobra um pouco menos de força. Esse visual do iCockpit para mim é muito legal. Painel mais alto, volante menor, você tem uma visualização muito boa e você encontra uma posição de dirigir muito gostosa, onde o volante nunca está te atrapalhando. A tela, para mim também é melhor, porque ela está mais alta, saída de ar-condicionado para baixo. Ela tem efetivamente os comandos de ar-condicionado diretos aqui, não através de uma função na tela. Essa tela, vocês vão ver num detalhe, ela tem uma borda aqui embaixo que faz com que você possa apoiar a sua mão enquanto você digita um destino ou seleciona uma função da tela. Isso fica muito prático. Ainda assim, a maldição do cabo USB sai da tela. Isso tinha que descer. Tem até uma portinha fechada aqui, eles podiam descer esse USB, colocar aqui embaixo e ficar muito mais bonitinho com o celular guardado ali. Até para você não ficar com essa fiarada esticada pelo carro. Nível de acabamento, eu também acho superior. Apesar de você não ter nenhum material aqui com soft touch, é tudo plástico duro. Apesar daqui até tentar ser, não, mas não é não. Ele tem esse acabamento aqui, nesse plástico, que lembra um pouco um cobre. Ele é quase chumbo, mas ele tem um pouquinho de roxo, então ele lembra quase um cobre, um metal com cobre polido, escovado, desculpa. Que fica muito bonito. Então, apesar dele não ter o soft touch, ele é muito agradável no toque e dá uma cara de mais caprichado.
Ainda assim, ele tem esses acabamentos em plástico também imitando um aço escovado, um aço polido aqui, que também é muito bonito, apesar de ser de plástico, mas é um acabamento muito bom. Perto do ar-condicionado tem um Black Piano, ar-condicionado Bizone, acima de 19 graus ele começa a fazer de meio e meio grau, é bem agradável. Coluna de direção, o freio de mão dele é um pouquinho diferente, a posição aqui, mas eu acho legal, não achei feio não. E ele tem um console aqui, onde você tem uma esteirinha para apoiar as coisas, ele já funciona como um apoia-braço e depois você fica com a mão direto aqui no freio. Os bancos são muito agradáveis, apesar de ter esse curvinho que eu acho muito sem vergonha, ele tem uma combinação de um tecidinho aqui junto com o curvinho, fica bem legal. Esse carro já deveria ter, apesar dele partir de 60 mil na versão PCD, é o carro mais completo, o SUVzinho mais completo na categoria PCD. Eu sem dúvida, se estivesse procurando um PCD e fosse apto para isso, eu teria esse carro. Mas não custa você colocar uma luzinha aqui no quebra-sol, não custa você colocar um amortecimento de porta-luvas para quando você abre ele não despencar. Algumas outras coisas que eu acho que são relevantes num carro, mas eu entendo que talvez dentro dessa categoria não precise. Por exemplo, apoio de braço traseiro no meio, eu acho que é gostoso, mas por outro lado, quando tem, ele atrapalha um pouquinho o terceiro ocupante, porque geralmente fica um pouco mais estufado ali e tal, não é tão agradável de apoiar as costas. Ele tem os comandos aqui por voz, para você poder acionar algumas coisas do celular, tem farol e limpador automáticos. Eu estou na versão Grife PEC, que é a top hoje ainda com motor 1.6, sem motor THP por enquanto. Esse carro já vai para 90 mil, um pouco salgado. Eu esperaria o THP para pagar aí seus 95, acho que é uma bela campanha. Porque, novamente, passei nas concessionárias, fui ver o que competia, acho que talvez o que ganhe disso aqui, mas precisa dar uma olhada, depende da versão, porque tem muita versão, muito acabamento, muito opcional, é o Volkswagen T-Cross. Vamos ver se em breve a gente consegue testar um T-Cross. Mas por enquanto, versão PCD e a Luri, que é a versão PCD também, mas você tem uma depois, é o que eu teria. Acho que é um carro agradável, é econômico, fez aí na média de... É lógico, fez 7,5. Concluindo, o consumo dele foi bom, 7,5 na cidade. Acabei não conseguindo pegar a estrada com esse carro. Mas o turbo também vai fazer a diferença. Você vai conseguir fazer aí na casa de 10. Eu acho que no outro vídeo eu tava com 9,5, mas você consegue fazer uns 10 na cidade. O motor turbo ajuda muito. Você tem uma mistura mais eficiente, você tem o ar entrando lá para empurrar o carro com o turbo e é preservado o combustível. Acho que os motores 1.6 num carro como esse, às vezes com 5 passageiros e mala, vai fazer o carro sofrer. Mas o carro é legal, eu gostei bastante, continuo dizendo, alguns modelos da Peugeot eu gosto muito. Não sei se é o carro que eu sairia para comprar, não sei, mas se a pessoa está procurando e me perguntar, André, um SUVzinho por 60 mil, o que eu encontro? Posso comprar um PCD? É esse carro sem dúvida. E se for um THP, eu acho que esse carro vai ficar muito melhor que um C4 Cactus. O C4 sofre bastante com aquele negócio do oversteering, um carro que as portas fazem muito barulho. Se esse carro tiver aquele oversteering, mas se ele tiver as portas que ficam mais silenciosas, já ajuda muito na impressão de um carro quase indo para a linha Premium. E esse carro faz bem essa resposta. Ontem eu passei por umas ruas bem esburacadas e o carro absorve super bem os impactos. Bom, em breve, estou esperando 3.008 ou 5.008 da Peugeot. E quem sabe, se você tiver um 208 GT, é um carrinho que eu nunca dirigi e queria comparar muito com o Sandero RS. Diferentes, carro aspirado e outro carro turbo, mas eu gostaria de testar. Se você tiver um 208, me manda uma mensagem, quem sabe a gente testa junto esse carro, tá bom? Valeu, pessoal! Mais uma questão que eu tinha esquecido de comentar. Esse carro também resolve um problema muito clássico no Citroën, que é você não conseguir regular o encosto do banco. A mão fica presa, tem uma coluna meio larga ali, a mão não chega no comando. Esse carro você consegue. Ele tem aquele comando que a alavanca, se você fizer um comando, ela vai para frente e para trás. É muito mais prático. Pelo menos assim, você regula o seu banco com conforto, com segurança, sem ficar pedindo para o passageiro de trás te ajudar.